lição de Gálatas, para tratar de um texto que traz um tema muito importante para os nossos dias e para o nosso futuro como igreja. O texto que está lá em Mateus capítulo 9, no verso 35 ao 38. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 9, a partir do verso 35. Mateus capítulo 9, a partir do verso 35. Quem está comigo diz amém. Amém. A palavra do Senhor diz: e percorria todas as cidades, Jesus, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Oremos. Deus Santo, nós te louvamos, Pai, agradecemos a Ti, porque em mais uma ocasião nós temos diante dos nossos olhos a Tua santa palavra. E tudo que nós temos a pedir ao Senhor neste momento é que o Senhor fale com cada um de nós de um modo extraordinário. Ilumina nossas mentes e coração, meu Pai, para a compreensão daquilo que o Senhor tem a nos ministrar nesta noite. E que a partir daquilo, meu Pai, que o Senhor colocar, que o Senhor trouxer a cada um de nós, que nós tenhamos a graça do Senhor de colocar em prática como ensinamentos vivos, vindos de um Deus vivo. Enche-nos do Teu Espírito Santo, meu Pai, nos dando a luz, o entendimento e a compreensão, para que o Teu santo nome seja exaltado através de nós. Esta é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. O título da minha mensagem é Uma aula de intencionalidade com Jesus. Aliás, quando falamos de intencionalidade, nós estamos falando de um tema que é bem pouco pregado nos tempos atuais. Um tema que tem estado ausente dos púlpitos, em especial da igreja evangélica brasileira. Viver com intencionalidade, viver de maneira intencional, se comportar de uma forma proposital, enquadrando todas as ações, atitudes das nossas vidas com aquele que é o propósito soberano do Senhor, para todos aqueles que Ele chama pela sua graça e que respondem a esse chamado com arrependimento e fé. Intencionalidade. Se nós olharmos, por exemplo, toda a literatura do apóstolo Paulo, nós vamos ver que ele era bastante intencional naquilo que ele escrevia. As cartas de Paulo são cartas intencionais, da mesma forma como as cartas dos demais apóstolos são cartas intencionais. Se nós olharmos, por exemplo, para a carta aos Gálatas que nós temos tomado semana após semana, Paulo foi intencional totalmente na sua redação. Existia um problema naquelas igrejas, existia uma dificuldade, que eram os judaizantes se infiltrando, os judaizantes tentando deturpar aquele evangelho que Paulo pregava, e eles chegavam até aquelas cidades, e eles falavam: esse evangelho que esse Paulo prega é um evangelho incompleto, é um evangelho que não é um evangelho pleno, como o evangelho dos apóstolos lá de Jerusalém, é um pouquinho diferente. Sabe por que é assim? Porque Paulo não é apóstolo. Apóstolos são só os 12. Paulo é um louco que sai dizendo por aí que é apóstolo. Nós não. Nós, judaizantes, somos enviados por Pedro, somos enviados por Tiago, somos enviados por João, e a gente detém a verdade. E a verdade é: Jesus salva pela fé, pela graça mediante a fé, sim. Mas não é só isso. Tem que guardar uma data específica, tem que participar das festas do calendário judaico, não pode comer porco, não pode comer bagre. E vendo esse problema, Paulo intencionalmente escreve, fazendo uma grande defesa em primeiro lugar do seu apostolado,
E em segundo lugar, e mais importante, do evangelho que ele pregava, que é o mesmo evangelho que os outros apóstolos pregavam. Aliás, se nós vermos a narrativa de Gálatas no capítulo 2, nós vemos um episódio no qual ele age com bastante intencionalidade. Na sua segunda viagem a Jerusalém, 14 anos após a sua conversão, Paulo é intencional. Os irmãos lembram o que diz lá no texto? Diz que Paulo foi em obediência a uma revelação de Deus. E nós já vimos que essa revelação, possivelmente, era a revelação do profeta Ágapo, de que haveria uma fome em Jerusalém, nas igrejas da Judéia, e Paulo levava mantimentos para aquelas igrejas, para que elas pudessem se sustentar naquele tempo. Mas ele aproveitou a ocasião daquela viagem, levou consigo Barnabé, judeu como ele, com uma história um pouco semelhante com a dele, mas levou também o grego Tito. E ele foi direto a Pedro, Tiago e João, que segundo ele eram reputados como colunas, não foi a outros, foi a esses três, e apresentou a esses três, tanto Tito sem a circuncisão, quanto o evangelho que ele pregava dentre os gentios. E então, ali, aqueles apóstolos de Jerusalém, que já ouviam falar da fama que Paulo tinha, que já glorificavam a Deus por quem Saulo de Tarso, antes perseguidor, tinha se tornado, eles então reconheceram o apostolado de Paulo, estendendo a mão direita da comunhão a ele e a Barnabé, dizendo: vão para os gentios e continuem pregando, assim como nós pregamos para aqueles que são da circuncisão, este mesmo evangelho. Paulo agiu com intencionalidade, ele foi proposital, ele não perdeu a oportunidade, a ocasião da sua visita a Jerusalém com um lero-lero e com outras fantasias, mas não, foi lá tratar daquilo que talvez fosse necessário, sabendo que muitos o faziam oposição naquele tempo. Aliás, a intencionalidade, se nós estudarmos os relatos do Novo Testamento, nós vamos ver que não era uma marca exclusiva da pessoa do apóstolo Paulo, mas é uma característica de todos os discípulos de Cristo. E basicamente por dois motivos nós vemos que essas características estão presentes nos discípulos de Cristo. Primeiro, Deus, como um ser eterno, ele sempre agiu com intencionalidade, desde antes de ele criar o mundo. Quando ele viu tudo em caos, e trouxe ordem a esse caos pelo poder da sua palavra. Quando ele disse: haja luz e houve luz. Deus agiu com intencionalidade, tendo como propósito central a glória do santo nome dele. Quando Deus tomou o pó da terra, fez o homem, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e então este homem se tornou alma vivente. Deus agiu com intencionalidade, fazendo o homem, mulher, conforme sua imagem, segundo sua semelhança. Deus foi proposital. Ele estava comunicando o caráter dele à criação dele, e outorgando um mandato a essa criação, a este homem e a essa mulher: cuidem de tudo aquilo que eu criei. Deus, como ente eterno, ele sempre agiu intencionalmente, até mesmo quando o homem caiu e fugiu da presença dele, costurando roupas com folhas de árvores, quando esteve envergonhado por causa do pecado. Deus virou para esse homem, para essa mulher, e falou: isso aí não serve para nada, eis que eu vou costurar para vocês roupas de animais, porque eu tenho o perdão dos seus pecados na mão, e esse perdão vem por sacrifício. Deus foi intencional quando ele enviou Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus agiu com intencionalidade. Por isso, em primeiro lugar, todo discípulo de Cristo deve ser intencional. E em segundo lugar, Jesus, como Cordeiro de Deus, como Messias de Deus, como Cristo, ele sempre foi intencional em todo o tempo. Não só em sua morte, não só em sua ressurreição,
não somente em sua ascensão, e não somente será em sua volta, mas desde o seu nascimento. Jesus age com intencionalidade. Desde antes dele encarnar como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, na eternidade ele agia com intencionalidade. Jesus é intencional quando ele vem e anuncia ao povo dele, à nação, aos compatriotas dele, que o reino dos céus era chegado. Jesus age com intencionalidade quando ele vem, caminha e cura os leprosos, e cura os coxos, e ressuscita os mortos, e destrava os olhos dos cegos. Jesus age com intencionalidade. Jesus age com intencionalidade quando for traído, e o traidor chega diante dele e entrega-lhe para as autoridades com um beijo, e ele vira para o seu traidor e fala: que vieste fazer, amigo? Jesus, como Cristo, como Cordeiro, como homem ideal, como servo de Deus típico, sempre foi intencional, e por isso também todo discípulo de Cristo é chamado a viver de forma intencional. E este texto que nós temos diante dos nossos olhos, de Mateus 9, do 35 ao 38, ele é um texto que demonstra a intencionalidade do Senhor Jesus em vários aspectos. Aspectos que podem e devem ser aplicados às nossas vidas, ao nosso dia a dia, ao nosso modo de viver e de agir. Vamos relembrar um pouquinho o contexto de Mateus. Os irmãos devem se lembrar que entre o último livro do Antigo Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento, nós tivemos um período de silêncio da parte de Deus de 400 anos. Neste período de silêncio, após a volta, após a restauração da religião judaica, dos judeus em Jerusalém, que tinham sido levados cativos à Babilônia, depois de 70 anos Deus os restaura. Eles voltam a servir a Deus, mas eles voltam a cair nos pecados, eles voltam a ter uma religião fria, uma religião morta, uma religião legalista. E então Deus olha para aquilo e fala: não, eu preciso me calar neste momento, até que seja o tempo de eu anunciar a última mensagem, a última verdade, a grande verdade, a maior de todas as verdades, que é o meu Filho vivo, encarnado. E então Deus, por 400 anos, ele se cala e ele volta a falar pela pessoa de João Batista. Aí Jesus vai até João Batista, que era seu primo, ele se batiza. Após ser batizado, o Espírito Santo, em forma corpórea de pomba, desce sobre ele, permanece sobre ele, sendo o primeiro em quem permaneceu. E aí nós temos a voz do Pai dizendo: este é meu Filho amado, de quem eu me agrado. Aí o Espírito Santo envia Jesus para ser tentado por Satanás no deserto. 40 dias ele fica em jejum no deserto, e depois ele é tentado. Ele resiste à tentação nas piores condições que podia ter, e ele passa a pregar uma mensagem, dando continuidade à mensagem de João Batista. Então Jesus, ele inicia dizendo: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. E a partir dali ele prega, por exemplo, o Sermão do Monte, como um aprofundamento da mensagem de João Batista, que convocava ao arrependimento. E após a pregação dessa mensagem, o que nós vemos no Evangelho de Mateus é Jesus em muitas ações, curas, libertações. Ele prega, ele chama os seus discípulos, ele faz discípulos. E principalmente, Jesus aqui neste capítulo 9, a partir de então, ele começa a preparar os seus discípulos para o envio. Desde que um crente se converte, esse crente ele é enviado por Deus para a missão. E essa é a ideia que nós temos que ter em mente. Só que a qualidade da missão, da execução dessa missão que o crente vai fazer, ela depende de como esse crente observa os ensinos de Jesus, que são necessários para o envio.
Então nós vamos ver que Jesus, além de usar palavras, Ele nos ensina com ações, Ele nos ensina com a sua própria vida. Se temos que uma das marcas de um discípulo é a intencionalidade, a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos nos dias de hoje é: como Jesus nos ensina sobre esse tema? Como que Jesus vai nos ensinar neste texto sobre intencionalidade? Em primeiro lugar, Jesus é intencional no seu viver. Olha só a primeira parte do verso 35. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Jesus, Ele veio para salvar o mundo. Jesus veio para ser o sacrifício de Deus para o perdão de pecados. Jesus veio para trazer vida àquele que estava morto. Jesus veio para transformar aquele que tinha o coração em trevas em um servo vivo da luz. Mas Jesus não veio fazer só isso. Enquanto Ele esteve nesta peregrinação, num ministério de aproximadamente 3 anos, antes de chegar o ápice desse ministério, sua morte, sua ressurreição, Jesus fez muitas coisas, e nessas muitas coisas que Ele fez, nós vemos que Ele não ficou estático, Ele não ficou parado, Ele não ficou esperando que as pessoas viessem até Ele. Nós até podemos notar um contraste do ministério de João Batista com o ministério de Jesus. João Batista foi enviado por Deus como um preparador, como um precursor, como alguém que vinha antes, como alguém para ser uma voz que clama, uma voz do que clama no deserto, uma voz de Deus em meio ao silêncio. Mas João Batista, ele ficava no deserto e batizava à beira do Jordão, esperando que viessem até ele. Jesus não. Jesus, ele tinha consciência de que o ministério dele era um ministério móvel. Então, saindo de Jerusalém, e Judéia, e Samaria, e até os confins da terra, representado mais pela região da Galileia, o que acontece é que Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Os irmãos se lembram do evento, do encontro de Jesus com a mulher samaritana, João 4? Jesus, ele deseja ir para a Galileia, mas ele precisa antes passar por Samaria. Existia um outro caminho entre a Galileia e Jerusalém, entre a Jerusalém e a Galileia, que era mais curto. Mas a palavra diz que Jesus precisava passar por Samaria. E ali, passando por Samaria, ele encontra aquela mulher, e aquela mulher fala de Jesus, que encontrou o Cristo para os seus conterrâneos, e ali faz um barulho todo, e aquelas pessoas se convertem ao Senhor. Jesus foi intencional. Jesus, quando ia nas aldeias, ele sabia muito bem o que fazer. A vida de Jesus é todo um marco de intencionalidade, de modo que o simples respirar de Jesus tinha um propósito. Ele percorria não uma cidade ou aldeia, não as cidades mais importantes, ele percorria todas as cidades e aldeias que estavam ao alcance dele, que tinham as ovelhas perdidas de Israel, que é para quem inicialmente ele veio trazer a sua palavra. Jesus é intencional no seu viver, quando ele olha aquela nação, escolhida por Deus, com uma promessa de ser uma nação santa, se perdendo, se desviando, e não reconhecendo a mão de Deus no decorrer da história. Jesus vem levar esta palavra, e ele faz isso em cada milímetro daquele território no qual ele habitava, em todas as cidades e aldeias. Jesus é intencional no seu viver. Essa é a primeira coisa que esse texto nos ensina sobre a intencionalidade de Jesus. Segundo, Jesus é intencional no seu ensino.
Preste atenção, percorria todas as cidades e aldeias fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho. As sinagogas eram os locais de culto, vamos dizer assim, de ensino do povo judeu. Então, antes nós tínhamos uma centralidade no templo de Jerusalém. Depois do cativeiro na Babilônia, nós tivemos esta prática de montar, de organizar sinagogas para que fosse pregado, estudado os escritos da lei e dos profetas do Antigo Testamento. E Jesus, como ele veio para as ovelhas perdidas de Israel, ele ia percorrendo as cidades e aldeias onde estavam dispersas essas ovelhas perdidas de Israel, e ele vem para ensinar nas sinagogas. E o que ele fazia nesse ensino das sinagogas das Escrituras? Enquanto ele ensinava, ele pregava o evangelho. Uai, mas não é a mesma coisa ensinar e pregar o evangelho? Não. Eu posso ensinar a Bíblia para os irmãos, mas eu posso ensinar a Bíblia sem pregar o evangelho. Quando eu vou ensinar a Bíblia, pregando o evangelho, em cada linha, em cada versículo, em cada capítulo, eu tenho que apontar para a grande obra de redenção de Deus. Em todo tempo eu tenho que lembrar que o homem foi criado à imagem de Deus, que o homem caiu, que o homem pecou, mas que Deus redimiu esse homem, e era isso que Jesus fazia. Se nós vermos o ensino de Jesus no Sermão do Monte, justamente era isso que o tempo todo ele propunha. Ele propunha que os seus discípulos, para herdarem o reino dos céus, tinham que ter uma justiça imensa, uma justiça muito superior à dos escribas e fariseus. E é óbvio que ele queria levar cada um desses discípulos à reflexão de que sozinhos eles não conseguiriam, de que essa capacidade não se encontrava na natureza deles, mas somente na natureza daquele que posteriormente viria a morrer por eles. Jesus, quando ele vai falar da lei, quando ele vai falar dos cerimoniais para aquele povo judeu, ele fala: isso daqui é uma sombra, isso daqui é um período. Aquele que viria para cumprir tudo isto, para encerrar com todo este peso, está diante de vós. Jesus era intencional no seu ensino, porque aonde quer que ele passasse, ele queria ver pessoas se rendendo a ele, o seguindo, o servindo, reconhecendo que o Deus que instituiu a lei a instituiu, não para que nós fôssemos justificados pela obediência a essa lei, mas que pela fé, reconhecendo a nossa incapacidade de obedecer com totalidade à lei, nós pudéssemos clamar o perdão de Deus, a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus. Por isso Jesus, ele é intencional também no seu ensino, porque ele vai em todas as cidades e aldeias, ele ensina nas sinagogas, mas pregando o evangelho do reino. Jesus é intencional no seu ensino. Além disso, em terceiro lugar, Jesus é intencional nos seus milagres, ainda no verso 35, e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Queridos irmãos, quando alguém se põe diante de Jesus doente, quando alguém toca na borda de suas vestes querendo uma cura, quando alguém chega até ele clamando para a libertação de um demônio que o escraviza há anos, Jesus não age em seus milagres de uma forma desconectada. Jesus não atua simplesmente por atuar, mas ele atua para demonstrar o poder de Deus, para demonstrar que ele é o Senhor, para demonstrar que ele é o Cristo de Deus, para demonstrar que as mesmas obras que são de Deus, que estão escritas durante todas as páginas do Antigo Testamento, ele mesmo encarnado estava ali fazendo, pelo poder, pela autoridade da palavra dele.
Jesus ele vai, ele prega, ele ensina, ele prega o evangelho e ele cura todo tipo de doenças e enfermidades. Porque ele está falando para todo mundo: o reino dos céus é chegado. É tempo de arrependimento, é tempo de quebrantamento, é tempo de se render. É tempo de chegar, de entrar, de andar diante do Senhor. Entrando pela porta estreita, percorrendo o caminho apertado. Isso é que os milagres de Jesus queriam dizer. Quando nós pensamos em milagres, o primeiro milagre que Jesus fez perante seus discípulos foi transformar água em vinho. E alguns tentam diminuir esse milagre. Ora, aquele milagre é algo de mais grandioso que nós podemos ver. Queridos irmãos, ele pega tonéis de água, com a sua palavra, ele as transforma em vinho, para dizer para aqueles homens daquele casamento: a água da purificação do cerimonial passou. As exigências, as muitas exigências que os fariseus ficam botando peso em vocês, elas não têm mais necessidade. Agora vocês estão numa aliança pelo sangue. É tempo de uma nova aliança pactuada no sangue. Desde o primeiro milagre no qual Jesus transforma a água e puramente água em vinho, Jesus está comunicando: o tempo do velho encerrou, eis que tudo se faz novo, eis que eu venho para encerrar o tempo de injustiça, de maldade, de iniquidade, e isso inicia-se agora, no momento que estou diante de vós, pregando o evangelho, curando pessoas, morrendo por essas pessoas, ressuscitando por essas pessoas. Jesus é intencional também nos seus milagres. Não são ações desconectadas, são ações propositais. De modo que a maioria daqueles que receberam um milagre, eles criam em Jesus e seguiam Jesus. Mas aqueles ao redor que não criam, que zombavam ou até falavam que Jesus expulsava demônios pelo poder de Beelzebú, Jesus declara da seguinte forma: aquele que blasfemar contra o Pai ou até contra o Filho será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. Talvez uma grande pregação que Jesus faça seja quando ele vem e cura alguém de uma doença, porque ninguém tem poder para curar a não ser Deus. Assim como ninguém tem poder para perdoar pecados, a não ser Deus. Que nós possamos tomar diante dos nossos olhos todos os testemunhos de milagre que os evangelhos relatam de Jesus. E que nós possamos entender que Jesus é intencional em cada um desses milagres. Ele não faz porque ele estava ali em resposta a alguma coisa. Ele vai sabendo muito bem o que ele tinha que fazer, com uma mensagem muito clara a comunicar. Tanto é que um homem coxo chega diante do Senhor, clama pela sua cura, e o Senhor fala: tem bom ânimo, seus pecados estão perdoados. E os fariseus, os mestres da lei, eles blasfemam, eles dizem assim: nossa, blasfemou, gente, o que é isso? Quem que pode dizer que perdoou o pecado? E Jesus fala: para vocês verem que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Presta atenção no que eu vou dizer. Coxo, levanta e anda. Se o invisível, se o interior não tem poder para manifestar a crença daqueles homens, que pelo menos o exterior, a obra externa, possa ter. Que milagre maior do que a gente está aqui, meus irmãos?
Você conhece sua vida. Você sabe o que você já fez antes da sua conversão, antes de Jesus te chamar. Você sabe quem você é. Você sabe dos sentimentos que até hoje você tem e que você tem que lutar contra eles todos os dias. Não foi de graça que Jesus te salvou. Não foi à toa. Ele fez um grande milagre em você. E intencionalmente. Porque Ele queria que você anunciasse as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o seu Senhor. Ele quer um relacionamento com você. Ele te chama para uma vida de intimidade com Ele. Não é Ele lá e você aqui. É um com Ele. Uma relação de harmonia. Um com o Filho, assim como o Filho é um com o Pai. Este é o propósito de Jesus ao curar enfermidades, doenças, que pessoas venham se render a Ele. Jesus é intencional também nos seus milagres. Quarto, Jesus é intencional nos seus sentimentos. Olha o verso 36. Ao ver as multidões, e aqui nós temos que ter em mente que Mateus é o discípulo, é o evangelista que faz mais distinção entre discípulos e multidões. Então olha o que o texto diz: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. Por quê? Porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Se de um lado nós temos os seus discípulos, que vêm até Ele, que se assentam ao redor dEle, que desejam beber das palavras dEle e receber do ensino dEle ao redor, nós temos muitas multidões, carecendo de cura, carecendo de pão, carecendo de expectativa, carecendo de uma nova vida diante dos seus olhos. Jesus, Ele cuida intimamente dos discípulos, mas em momento algum, Ele descuida das multidões. Porque conforme Ele mesmo diz no Sermão do Monte, o sol de Deus vem sobre o justo e sobre o injusto, assim como a chuva de Deus vem sobre o justo e sobre o injusto. Portanto, o Deus que ama os crentes, que os salva, que os redime e faz isso individualmente, também é o Deus que ama a todos, providenciando recursos para todos, abençoando e suprindo as necessidades de todos. Às vezes nós vemos pessoas más com vidas muito boas. Às vezes nós vemos pessoas com uma conduta totalmente apartada da justiça de Deus, tendo vitórias e vitórias na terra, que nós queríamos ter, e muitas vezes nós achamos que tínhamos justiça para ter. Mas queridos, a grande verdade é que todos são cuidados pela graça comum que está em Jesus Cristo. Jesus, vendo as multidões, Ele tem compaixão, Ele as alimenta, Ele as cura, Ele as liberta, muitas vezes sabendo que essas multidões responderiam a Ele com ingratidão. Se nós continuarmos a narrativa do Evangelho de Mateus lá para o finzinho, nós vamos ver na entrada triunfal em Jerusalém, as multidões, não os discípulos, as multidões pegando ramos de palmeira e chacoalhando e dizendo: Hosana, Hosana nas alturas, o que vem em nome do, bendito o que vem em nome do Senhor. Mas capítulos à frente, páginas adiante, nós vamos ver estas mesmas multidões dizendo: solta Barrabás. Queremos Barrabás. Quando estamos tendo diante dos nossos olhos este verso 36, nós estamos vendo pessoas, Jesus olhar para pessoas e se compadecer de pessoas que diriam diante de Pôncio Pilatos que queriam o bandido, que queriam Barrabás.
mas mesmo assim, Jesus se compadece delas, porque elas estavam aflitas porque intimamente elas tinham consciência de que o tempo delas estava chegando, porque intimamente elas tinham a percepção de que estavam afastadas e separadas de Deus, e de que o destino delas não seria bom. Aflitas, porque não tinham ninguém para consolá-las, e exaustas, porque estavam correndo, sem ter um destino para chegar. Igualzinho a ovelhas que não têm pastor. Um rebanho de ovelhas que não é pastoreado, bate cabeça, bate uma na cabeça da outra, sai correndo que nem doido. Não sei se os irmãos já viram quando alguém dá um tiro em volta de um rebanho de ovelhas, ou acontece um barulho grande, ou tem um bicho perto de rebanho de ovelhas e não tem um pastor, não tem alguém para ordenar as ovelhas. É perigoso até a ovelha morrer, porque ela estressa, aí ela infarta. A ovelha é muito frágil, no coração da ovelha é muito frágil. Queridos irmãos, a ideia aqui é que as multidões, elas estavam envolvidas com o seu mundo, com o seu viver diário, com as suas preocupações, e envolvidas com tudo isso, elas estavam aflitas, elas estavam exaustas, porque elas eram como ovelhas sem pastor, elas não tinham alguém que as guiasse, elas não tinham uma voz para ouvir, elas não tinham uma voz para seguir. E Jesus em João 10, ele se apresenta como o bom pastor, e ele diz que aqueles que são as ovelhas dele, ouvirão a sua voz e os seguirão. Amados irmãos, nós precisamos prestar atenção nessa intencionalidade de Jesus, aonde até mesmo aquilo que ele sentia, como homem, como filho de Deus, era tendo em vista as pessoas, era tendo em vista o povo, era tendo em vista a glória de Deus. Porque olhando para estas multidões, ali ele enxerga, tem alguns que podem se tornar ovelhas com pastor, tem alguns que podem se tornar ovelhas ali do bom pastor. Em toda a multidão, meus irmãos, há pessoas carentes da misericórdia que um dia se renderão a Cristo Jesus. E a responsabilidade de anunciar a mensagem que a salvará é minha, é sua, é da igreja de Cristo, é daqueles que foram lavados e remidos pelo seu sangue, é daqueles que são as suas ovelhas, que ouvem a voz do bom pastor, que o seguem, que têm consciência de que entrarão e sairão pela porta das ovelhas, e de que terão alcance a verdes pastagens. Daqueles que bradam o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Meus irmãos, Jesus olha para aquelas multidões de pessoas, ele sabe que muitos ali escolheriam Barrabás posteriormente, mas ele sabe que esta escolha, que é fruto da maldade deles, também se devia ao fato de que eles estavam escravizados pelo poder do pecado. Nós devemos olhar com compaixão para o mundo lá fora. Nós devemos olhar com compaixão para aquela pessoa que tem rejeitado o Evangelho. Pregar o Evangelho para essa pessoa enquanto há limite. Mas pregar o Evangelho para essa pessoa, na esperança de que o bom Espírito Santo, que um dia nos convenceu, que um dia nos regenerou, que um dia nos despertou para a fé, também desperte essa pessoa. Jesus é intencional também
nos seus sentimentos. Quinto, Jesus é intencional no seu observar, nas suas observações. Olha o verso 37. Depois de Jesus ver que elas estavam aflitas, exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então, Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus olha as multidões, e Jesus olha os seus discípulos. De um lado tem muitos, de outro lado, poucos. De um lado, incontáveis, do lado dele, cabiam quase que em 2 mãos. É exatamente isso que nós temos diante dos nossos olhos. Somos poucos na igreja. Somos poucos aqui dentro, ainda que todas estas cadeiras estivessem lotadas, e são 50 cadeiras. Ainda que tivéssemos 50 pessoas, mais eu aqui neste templo, mais Daiane e Michele ali no fundo, mais as crianças lá. Ainda que tivessem pessoas até o portão, porque não cabia gente. Nós somos poucos, eles são muitos. E dentre esses poucos que nós somos, muitas vezes nós não nos dispomos a trabalhar, nós não entregamos a nossa vida ao Senhor, de um modo que tudo que nós venhamos a fazer, nós venhamos a fazer para a glória dEle. Nós não enxergamos espiritualmente o mundo ao nosso redor. Às vezes tem pessoas dentro da nossa casa que estão se perdendo e caminhando a passos largos para o inferno, e nós estamos conformados com isso. Às vezes nós temos pessoas dentro da nossa igreja que estão se perdendo, que não estão num caminho bom, e nós não chamamos a atenção delas. Amados irmãos, a grande verdade que Jesus traz a nós aqui é que existe uma grande obra, existe um grande campo a ser trabalhado, mas são poucos aqueles que trabalham. O trabalho sempre vai ser árduo, o trabalho sempre vai ser difícil, o trabalho sempre vai ser pesado, mas se cada um de nós fizer a nossa parte, o trabalho certamente vai ser bem executado. Jesus é intencional nas suas observações, o que nos leva ao 6º e último ponto. Jesus é intencional nas suas orações. Verso 38. No 37, Jesus observa que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então o que ele manda os discípulos fazerem? Por isso, porque são poucos trabalhadores, porque o lado de lá é mais numeroso que o lado de cá. Peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nós precisamos orar por conversões, mas não só isso, queridos. Nós precisamos orar para que Deus levante líderes. Nós precisamos orar para que Deus levante pessoas que tenham vocação, que tenham condição de fazer mais pelo reino. Pessoas que tenham condição de anunciar o Evangelho. Pessoas que tenham a capacidade de abrir a Bíblia e ensinar o Evangelho. Pessoas que tenham um dom de Deus para sair evangelizando, falando de Jesus por todos os lados. Nós precisamos orar para que venham essas pessoas, queridos. Eu sei que os irmãos aqui já sonharam com esta igreja lotada. Eu sei que os irmãos aqui sonham com isso. Eu sei que os irmãos desejam isso no seu coração. Eu sei que alguns irmãos oram por isso. Mas nós precisamos também ser intencionais nesta nossa oração para que se encha a igreja. Encha de gente sim para ser salva, mas não só gente para ser salva. Gente para ser salva e servir com a sua vida e se entregar.
pastores, evangelistas, diáconos, pessoas que com o poder do Espírito Santo possam trabalhar nesta seara grandiosa, que é a seara do reino de Deus. Amados irmãos, nós precisamos ser intencionais nas nossas orações, pedir para que Deus converta sim pessoas, mas para que Deus capacite aqueles que já existem aqui. Ou os irmãos acham que a placa da igreja aqui na frente é suficiente para atrair pessoas? Ou o som, ou a pregação do pastor no YouTube, misericórdia. Aí que não vem mesmo. Queridos, nós precisamos pedir capacidade para Deus, para que nós sejamos trabalhadores da seara, para que aqueles que cheguem até nós sejam trabalhadores da seara. Nós precisamos de revestimento do Espírito Santo, nós precisamos de um mover do Espírito Santo nos nossos dias, nós precisamos de poder, de autoridade. Mas para que isso aconteça, e preste atenção nisso, nós estamos lendo Joel, para que isto aconteça, antes é necessário que nós nos voltemos de todo o coração para Deus, em arrependimento, sim, em arrependimento, chorando pelos nossos pecados. Não, pastor, eu já me arrependi, eu já sou crente. Não, querido, eu não estou falando disso. Eu não estou falando de conversão. Eu estou falando de conversão. Estou falando de um quebrantamento, que dá vergonha de olhar do espelho, que dá vergonha de olhar para o próximo, de andar com a cabeça erguida, que dá vontade de se esconder, mas sem a gente se esconder, mas nos dobrando diante de Deus e clamando ao Senhor para que tenha misericórdia de nós. Quando Deus, com seu Espírito Santo, nos der essa condição, essa capacidade, aí vai acontecer. Aí vai acontecer de que virá sobre nós esse revestimento de autoridade, e nós vamos transbordar do Evangelho, porque quando nós temos a consciência do quão pecadores nós somos, se nós somos crentes, a única coisa que vai preencher esse espaço vazio é o santo Evangelho. E aí o Evangelho vai estar tão transbordante dentro de nós, que ele vai sair pelos nossos poros, que ele vai sair pelas nossas narinas, que ele vai sair pelos nossos olhos, ele vai transbordar, e nós vamos falar de Jesus, e nós vamos anunciar Jesus, e nós vamos querer que as pessoas se rendam a Jesus. Queridos, como isso é lindo, mas nós precisamos desejar isso, desejar ser esses trabalhadores da seara antes de qualquer coisa, mas para que o Senhor também mande trabalhadores para a sua seara. Jesus é intencional nas suas orações. Caminhando para o final, o Senhor ele nos deixa alguns desafios aqui neste texto. São 3 desafios basicamente, e eu queria rapidinho refletir com os irmãos a respeito deles. Primeiro desafio: aprenda a viver com intencionalidade, conhecendo o propósito de Deus para a sua vida. Aprenda a viver com intencionalidade, conhecendo o propósito de Deus para a sua vida. Ó, pastor, eu não sei qual o propósito que Deus tem para a minha vida. Vai para a Bíblia, está lá. Mas vocês são geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo, de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Nós somos isso, queridos, e a finalidade da nossa salvação, da nossa conversão,
é que anunciemos o santo evangelho onde quer que nós coloquemos os nossos pés, é que vivamos o evangelho em todas as atividades das nossas vidas, é que tenhamos consciência de que se somos motoristas, somos bons motoristas para a glória de Deus, de que se somos lavradores, somos bons lavradores para a glória de Deus, de que se somos bancários, devemos ser bons bancários para a glória de Deus, professores para a glória de Deus, cuidadores para a glória de Deus, faxineiros para a glória de Deus. Nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. E o Senhor Jesus no Sermão do Monte anuncia aos seus discípulos: vocês são sal da terra e luz do mundo. Não vocês serão, vocês são sal da terra e luz do mundo. Mas se o sal perder o sabor, ou se a luz estiver ocultada debaixo do alqueire, qual a finalidade? Qual a utilidade desse sal e dessa luz? Nós precisamos ser sal que salga, luz que brilha. Precisamos aprender a viver com intencionalidade, conhecendo o propósito de Deus para as nossas vidas. Segundo desafio: aprenda a viver com intencionalidade, conhecendo as necessidades do seu próximo. Queridos, pessoas vêm até nós que somos crentes e vêm pedindo oração. Pessoas descrentes, não é? Vêm pedindo oração quando tem algum problema, quando tem doença, quando tem uma falta da área financeira, enfim, pessoas vêm até nós pedindo oração. Precisamos conhecer as necessidades dessas pessoas. E as necessidades dessa pessoa, elas vão além da doença que elas têm. Elas vão além da fome que elas passam. A necessidade que essas pessoas têm é de regeneração. A necessidade que essas pessoas têm é de novo nascimento. Nós podemos olhar para o testemunho, para o relato, do diálogo de Jesus com Nicodemos em João capítulo 3. Aonde Nicodemos, vendo todos os milagres de Jesus, vendo todas as obras de Jesus, ele fala: opa, tem Deus nisso aqui, mas não sei exatamente como que é. E aí ele vai até Jesus e fala: Senhor, sabemos que é mestre da parte de Deus, porque ninguém faz essas obras se não for um enviado de Deus. E Jesus já retruca de forma bruta, de forma automática: em verdade lhe digo, Nicodemos, se você não nascer de novo, jamais você pode entrar no reino dos céus. E aquilo já deixa Nicodemos assustado. Peraí, mas eu vim perguntar quem é ele está falando que eu preciso nascer de novo, mas que negócio é esse de nascer de novo? E Jesus fala: sim, você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa nascer 2 vezes. Você precisa de uma regeneração. O Espírito Santo precisa atuar em você, senão você não vai entrar ao reino dos céus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nicodemos foi falar com Jesus sem saber o que falar. Jesus falou para Nicodemos aquilo que tinha que falar. Intencionalmente ele sabia da necessidade de Nicodemos, e Nicodemos era fariseu, ou seja, conhecia a lei de cabo a rabo, era mestre, tinha conhecimento das escrituras. Então Nicodemos, segundo o conceito, como um líder do sinédrio, segundo o conceito dos israelitas, era um homem de Deus. Mas Jesus vira para ele e fala: você precisa nascer de novo. Jesus conhecia a necessidade dele. Então, nós precisamos aprender a viver com intencionalidade, conhecendo as necessidades do nosso próximo. Terceiro desafio: aprenda a viver com intencionalidade, conhecendo as necessidades da igreja de Cristo. E aqui o desafio, ele vai em 2 frentes. Primeiro, a igreja de Cristo como uma igreja universal, como uma igreja global,
como a igreja invisível. E a igreja global, ela precisa de trabalhadores. Ela precisa de ceifeiros para trabalhar na seara do Senhor. Ela sempre está carente de novos membros que estejam dispostos a atuar, a servir. Mas também nós devemos olhar para a igreja local. O que o meu pastor precisa de mim como servo de Deus? Qual a carência que a minha igreja tem? Minha igreja precisa de mais pregadores? Minha igreja precisa de mais ministros de louvor? Minha igreja precisa de mais pessoas para limpar o templo? Minha igreja precisa de mais pessoas habilitadas para trabalhar com a mídia? Quais as necessidades da sua igreja? Reflita sobre isso. Veja onde você se encaixa. Converse com o seu pastor, mas não deixe de fazer parte desta obra maravilhosa. Terceiro desafio: aprenda a viver com intencionalidade, conhecendo as necessidades da igreja de Cristo. Para concluir essa mensagem, antes de qualquer coisa, eu gostaria de deixar bem claro que não dá para ser intencional sem ser crente. Toda esta mensagem que eu comuniquei a respeito de intencionalidade, tendo em mente este texto no qual Jesus age com intencionalidade, eu comuniquei tendo consciência de que para ser intencional, antes é preciso ser de Jesus. Antes é preciso estar do lado dos discípulos e não das multidões. Portanto, querido, se você não vive de forma intencional, mas não tem a Cristo, antes de qualquer coisa, olhe para a sua vida, olhe para os seus pecados, se arrependa deles e clame para que Jesus entre na sua vida e se faça o Senhor da sua vida. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas se você já é um discípulo de Cristo, e talvez você esteja com a sua visão confusa, ou talvez nunca ninguém tenha te ensinado isso, porque pode acontecer. Deus te convoca hoje, nesta noite, a viver de forma intencional. Faça todas as atividades que você faz já para a glória de Deus, na igreja, fora da igreja, faça. Mas faça tendo em mente que você faz parte de um reino, cuja natureza desse reino é anunciar as virtudes do rei, é proclamar a bondade do rei, é ir atrás de mais cidadãos para esse reino bendito. Que cada um de nós possa aprender com esta aula de intencionalidade de Jesus e dar passos de intencionalidade nas nossas vidas, de agora até o fim delas, para a glória de Deus. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e bendizemos a Ti, Senhor, agradecidos pela Tua palavra. Desperta-nos, Pai, para um tempo de intencionalidade, para um tempo no qual, Senhor, consigamos enxergar em Ti aquilo que nós devemos fazer no Teu reino. Se o Senhor nos chamou graciosamente, meu Pai, para viver no Teu reino, Deus, nós pedimos para que o Senhor nos capacite a viver de uma forma extraordinária, enxergando o propósito das nossas vidas. Desperta-nos do nosso sono, Pai. Desperta-nos da nossa preguiça espiritual, da nossa inércia, e move os nossos corações, Senhor, a fazer tudo quanto o Senhor tem nos proposto, todos os dias das nossas vidas. Esta é a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém.